Olá a todos! Hoje a gente vai estar olhando aqui como resolver questões relacionadas a calendário canônico, como utilizar, quando utilizar, enfim. Antes disso, vou me apresentar rapidamente aqui para vocês. O meu nome é Thiago Cardoso, sou consultor Clique certificado, trabalho com Clique já há alguns anos. E sem mais delongas, vamos lá para o que interessa. Bom, o que é o calendário canônico? O que é o conceito, basicamente, de calendário canônico? Calendário canônico é basicamente uma data que pode representar várias datas, ok? No mínimo duas. Quando a gente utiliza, quando é necessário utilizar esse tipo de recurso para nossas aplicações, né, para o nosso desenvolvimento. Quando a gente precisa analisar um fato, um evento ali, sob duas, né, no mínimo duas ou mais fatores de tempo ali, perspectivas de tempo. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui agora. Vamos fazer de conta que a gente está inserido num cenário aqui de vendas, de e-commerce, por exemplo. E a gente trabalha aqui com pedidos de venda, ok? Um pedido de venda, ele tem várias datas. Vamos pegar o seguinte, um pedido de venda XYZ tem a data de compra, tem a data que foi para a transportadora e tem a data de entrega. Por exemplo, a gente tem 3 datas aqui. Normalmente, em alguns cenários, a gente escolhe uma das datas para ser a nossa data principal e para a gente se guiar durante as nossas aplicações, né, e fazer os nossos filtros e utilizar para fazer o nosso calendário mestre, ok? Mas nesse cenário que a gente está aqui hoje, essas 3 datas são importantes. Por quê? Vamos fazer de conta que a demanda que chegou para a gente é a seguinte. Eu preciso saber no mês a quantidade que eu vendi, a quantidade que eu entreguei, ok? Então, cada uma dessas informações está ligada diretamente ao pedido, porém, cada uma dessas informações ocorre em datas diferentes, por isso que existe lá a data de compra e a data de entrega, ok? Então agora eu vou mostrar para vocês como que geralmente isso vem estruturado para a gente, para que seja também possível a gente estar fazendo esse tipo de análise, ok? Então vou virar aqui um pouquinho. Eu tenho uma base de Excel aqui, que ela está bem simplificada, mas a gente vai conseguir replicar esse conceito, ok? Então a gente tem aqui uma coluna com... Então a gente tem aqui a coluna com código da ordem de venda, ok? A data da venda e a data de envio, ok? Tem mais algumas informações aqui genéricas aqui, que são aqui referente a cliente, a produto e tudo mais. E aqui, por último, aqui nós temos duas colunas, uma sobre valor da venda e outra sobre quantidade. E aqui a gente tem as nossas duas datas. E as duas datas são importantes para o nosso cenário analítico agora, ok? Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei uma linha de subtotais aqui em cima no Excel para a gente dar uma olhada em algumas coisas. Essa coluna de quantidade aqui é a quantidade vendida. E aqui a gente tem duas datas. Vamos pegar aqui só o ano de 2017, fazendo um filtro básico aqui primeiro. Vamos pegar só o mês de janeiro. A minha quantidade que foi enviada, né, ship date, é 613. Vou até deixar esse valor aqui, ó, do lado para a gente comparar. Ok? Agora eu quero saber qual é a minha quantidade com base na data de venda. Então vou limpar os filtros, vou fazer aqui. 2017, janeiro. 597. E vou deixar aqui. Então a gente percebe que num cenário onde as duas datas são importantes e a gente tem que utilizar as duas para fazer as nossas análises, a gente precisa usar algum recurso um pouco mais sofisticado aí para estar aproveitando isso da melhor maneira possível, ok? Então vou minimizar e vou fazer a carga no clique aqui dessa tabela e a gente vai montar agora o passo a passo para a gente chegar no calendário canônico. Vou fazer a carga da tabela. Vou dar o nome dela de fato. E a gente percebe aqui que a gente já tem os dois campos, ó, Order Date e Ship Date. Primeiramente vou fazer a carga. E a gente já olha aqui no nosso amigo visualizador do modelo de dados se esses campos realmente são datas para que a gente possa já aproveitar eles do jeito que eles vieram, se a gente vai ter que precisar fazer
alguma interpretação, algum tratamento em cima do campo antes de fazer qualquer tipo de operação. Então a gente tem os dois campos aqui. Se a gente perceber, ele pegou as tags aí referentes à data, né, na order date e na ship date também. Então, feito isso, a gente conferiu, né, tá ok. A gente pode partir agora para o nosso calendário canônico. Ok, a grande dúvida agora aqui é o seguinte: se eu tenho duas datas, teoricamente eu teria que ter dois calendários, certo? Ok, não seria errado ter dois calendários, porém, para o tipo de análise que comumente a gente faz, dois calendários não servem. Primeiro, porque não é nada dinâmico o cliente ter que filtrar duas datas ali na tela, né? Geralmente a gente quer filtrar somente uma data e quer ver tudo que ocorreu naquela data, beleza? O que a gente vai fazer para criar um calendário que vai representar essas duas datas? Primeiro de tudo, pessoal, a gente precisa criar uma chave em que essas duas datas existam nessa chave para que as duas datas sejam referenciadas para cada linha do calendário. Tem algumas maneiras de fazer isso. Eu vou fazer a que geralmente eu faço e dá certo para a maioria dos casos, ok? Sempre que eu precisei usar, eu utilizei dessa maneira e deu certo, ok? Então eu vou utilizar aqui a função AutoNumber hash para a gente gerar um número inteiro aí que para a gente não vai importar tanto, é só para fazer chave mesmo com o calendário. E aí nesse AutoNumber hash a gente vai criar uma chave composta com esses dois campos, order date e ship date. Então eu vou colocar primeiro o order date aqui, concatenar com pipe e o nosso ship date também. E vou colocar um nome aqui para ele como key calendário, por exemplo. Ok. Vou dar uma carga só para a gente ver como que fica isso aqui. Ele geralmente, aqui essa função AutoNumber, ela vai gerar um número aqui sequencial inteiro para cada combinação que ela achar. Então é só realmente ela só serve para fazer uma chave, ok, pessoal? Agora a gente vai começar a fazer o nosso calendário canônico. O mais importante do calendário canônico é a gente criar um cabeçalho primeiro, referenciando todas as datas que a gente vai utilizar no nosso calendário, ou seja, todas as datas que o nosso calendário vai representar de fato, mesmo com uma data apenas que a gente vai fazer o filtro. E para a gente fazer esse cabeçalho aí de referência, a gente precisa carregar data por data que a gente precisa e atribuir um identificador para essa data e ao mesmo tempo deixar essa data com um nome genérico. E todas as nossas medidas futuramente vão passar a utilizar esse tipo de identificador de data para que a gente seguir na aplicação, a gente consiga fazer análises falando, olha, eu estou fazendo um cálculo aqui com a data de venda ou eu estou fazendo um cálculo aqui com base na data de envio, ok? Que são as duas que a gente tem aqui. Então eu vou criar aqui o primeiro cabeçalho, vou chamar de calendário temp, essa tabela. O que a gente vai carregar aqui, ó? Eu vou carregar primeiro a chave do calendário, é muito importante a gente carregar a chave. Vou colocar o mesmo nome. E a primeira data que eu quero referenciar no meu calendário é a data de venda. E essa data de venda, eu vou chamar ela de data, somente data. Eu estou deixando ela de forma genérica para que o nosso calendário entenda que a gente vai ter só uma data. Residente, fato. E aí nessa tabela ainda, a gente vai colocar o seguinte. Vou colocar aqui, ó, data venda, as, tipo data. Quando a gente faz isso, a gente cria o identificador aqui de fato, ok? Então eu vou copiar esse pedaço e vou fazer o mesmo para a nossa outra data. Então aqui a gente tem a nossa ship date, vou substituir aqui, e a nossa ship date também vai ser uma data. Então se a gente perceber aqui agora, os dois campos, a gente fez uma concatenação de tabelas aqui, né, que vai fazer com que o campo, as duas datas sejam somente um campo chamado data, simplesmente separados pelo campo tipo data que vai diferenciar as duas. E aqui, ao invés de ser data venda, eu vou colocar data de envio, ok? Vou reforçar aqui o concatenate, tá, pessoal?
A gente podia deixar sem. Concatenei. Concatenate. A gente podia deixar sem, porque quando as tabelas têm as mesmas quantidades de campos e os campos têm os mesmos nomes, elas automaticamente são concatenadas, né? Exceto quando a gente usa o prefixo no concatenate. Ok, eu vou dar uma carga aqui só para a gente ver como que está ficando, fazer realmente o passo a passo. A gente vai ter lá uma tabelinha já ligando com a fato. Então, a gente tem aqui a fato ligada com o calendário, já tendo algumas datas aqui e os tipos. Mas a gente não chegou no calendário ainda, ok? A gente só está fazendo o passo a passo, verificando aqui como que o nosso trabalho está saindo de fato, beleza? Então, agora, por fim, a gente vai fazer o nosso calendário, tá? E o que o nosso calendário precisa ter obrigatoriamente, pessoal? O nosso calendário precisa ter obrigatoriamente a chave, que é a chave que liga, né, com a nossa tabela fato, que faz a referência às duas datas que nós temos lá, né? Outro campo que a gente precisa, o tipo data. Ok? Tipo data. E o nosso campo data aqui, a gente pode utilizar ele caso a gente queira fazer filtros de data ou não, caso você não precise dele, mas é o campo de data que a gente vai utilizar para fazer as nossas derivações aqui. Então eu vou fazer algumas. Eu vou deixar o próprio campo data aqui, tá? Não tem problema deixar ele, caso você queira fazer alguma análise dia a dia. Então vou fazer algumas derivações. Primeiro, vamos pegar o ano aqui, né? Ano da data, vou colocar as ano, month, data, as mês, e vou pegar aqui o month name da data, como sendo mês ano, ok? Vou deixar o nosso calendário bem simplificado aqui. A gente vai fazer uns testes aqui já aqui alguns gráficos, né? Vou deixar o nosso calendário simplificado, mas é nesse calendário que vocês vão colocar todas as suas flags, tá, pessoal? Que vocês vão colocar aí o year to date, month to date, week to date, flag de D-1, enfim, o que vocês normalmente vão precisar no projeto de vocês, ok? Esse calendário aqui ele é residente do calendário temp, que a gente criou ali em cima com o nosso cabeçalho, né? E aí a gente não vai precisar mais da tabela calendário tempo, então drop nela. Ok, vou carregar e a gente já olha como que está ficando o nosso modelo de dados. Ok, agora a gente já tem algumas coisas mais interessantes aqui que a gente já pode começar a fazer umas análises, ok? Então, a chave do calendário, que é essencial para a gente manter a comunicação. A nossa data, caso a gente queira fazer filtro por dia. Os tipos de data, se a gente clicar aqui no tipo data, a gente tem os dois tipos referenciados aqui no Total Distinct Values. Ano, mês e mês-ano. Feito isso, a gente vai para a pasta aqui e vamos começar a fazer umas análises aqui para a gente ver como que o calendário canônico funciona, para que a gente aprenda a utilizar ele aqui e resolver nossos problemas aí de projetos aí com várias datas aí que a gente precisa estar utilizando. O que eu coloquei de filtro aqui, ó? O Order ID, o campo ano, mês e o tipo data. O tipo data eu vou acabar tirando, que a gente não vai precisar dele aqui agora, tá, pessoal? E antes da gente fazer um gráfico aqui, que esse aqui é um gráfico de tabela, um gráfico de barras, desculpa, eu vou colocar uma tabela e a gente vai dar uma conferida em algumas coisas aqui. Vamos colocar aqui a nossa Order ID. Ó, Order Date. E nossa Ship Date. Ok? Elas ainda existem no nosso modelo. Não é necessário apagá-las, tá? Ok? Caso vocês queiram, dificilmente a gente vai utilizar isso mesmo depois que faz o calendário, mas não é necessário apagar. Caso queiram apagar, não vai fazer
falta, digamos assim, para filtros de data, beleza? E agora a gente vai fazer o seguinte, nessa tabela de baixo a gente vai colocar o nosso campo de data mesmo, que é a data do calendário, e o nosso campo tipo data. E a gente vai perceber algumas coisas aqui agora. Vou voltar aqui no nosso Excel e vou pegar essa primeira ordem aqui. A gente percebe que a nível de linha ela tem duas datas mesmo, né? Então vou copiar o código dessa ordem aqui e vou fazer como filtro aqui. Então se a gente olhar aqui, ó, a gente tem uma data em cada coluna, e aqui na tabela de baixo, que veio do calendário, como a gente faz aquela operação lá de concatenação e criar a identificação para as datas, a gente tem aqui, ó, uma data de venda, que é a data 14/1 de 2017, que a gente pode conferir aqui, ó, 14/1 de 2017, e a nossa data de envio, 16/1, e a data de envio aqui é 16/1. Beleza? Só para a gente ver como que o calendário vai se comportando para o que a gente vai fazer aqui agora nesse gráfico de barras. Então, no gráfico de barras, eu vou colocar a nossa dimensão aqui como mesano. E como medida eu coloquei aqui somente a soma da quantidade, que é justamente o que a gente tem aqui nesse campo de medida aqui da coluna J aqui no Excel. Então, vamos fazer os mesmos filtros que a gente fez, tá? 2017, mês de janeiro, pela order, pela data, né, de venda. Então, vamos voltar o filtro aqui. Então vamos achar aqui, vamos fazer uma ordenação também no gráfico, né? Acho que vai ser bom. Aparência. Vou deixar ele aqui em pé pra gente ter mais visibilidade. E vamos achar aqui na lista janeiro de 2017. Vamos filtrar. Quando a gente filtra janeiro de 2017, como eu não falei para o clique aqui qual data eu quero considerar, qual cenário, né, que eu quero, qual perspectiva que eu quero analisar essa quantidade, se é sob a perspectiva de envios ou sob a perspectiva de vendas, ele vai me trazer um valor aqui um pouco esquisito, ok? Porque ele vai juntar um pouco das duas coisas e não vai me dar um valor tão agradável aqui, tá bom? Se a gente voltar aqui agora no Excel, o filtro que a gente tem aqui é de Order Date e a gente tem uma quantidade de 597 para janeiro de 2017. Então a gente vai fazer o mesmo filtro aqui, só para a gente ver se pega 597 aqui no gráfico, ok? Então eu vou pegar aqui, aproveitar a tabela e vou filtrar o tipo de data de venda. E se a gente olhar aqui no gráfico agora, a gente tem 597, ok? Então, agora que vem a grande sacada do calendário canônico e como ele pode ajudar a nossa vida no dia a dia. Percebam isso, pessoal. Eu vou usar esse mesmo gráfico, vou pegar aqui a quantidade. E para cada medida que eu for fazer agora, daqui em diante, desde o primeiro objeto até o último que vocês forem fazer, a gente vai precisar sempre estar referenciando o tipo de data, tá, pessoal? Em cada set análise, em cada função de agregação que a gente for fazer, a gente tem que obrigatoriamente ter um set análises para referenciar qual a perspectiva de data que a gente quer usar, ok? Então, aqui sempre vai ser o campo tipo data. E eu vou colocar aqui, ó, data venda. Bem simples assim mesmo, tá, pessoal? Vou aproveitar e vou copiar essa medida. E vou colocar aqui, ó, quantidade vendida. Quantidade vendida. A gente tem 597. Agora eu vou retirar o filtro aqui de cima. Permaneci somente com o filtro de janeiro de 2017. E a gente continuou com os 597, ok? O filtro agora está sendo pelo set análises. Vou duplicar a medida. E agora a gente vai ver a quantidade enviada. Então,
agora, ao invés de ser data venda, vai ser data de envio. E a gente vai ter agora um paralelo entre o que eu vendi, a quantidade que eu vendi e a quantidade que eu enviei em janeiro de 2017. Então é basicamente assim que a gente faz o calendário canônico. Não tem, agora eu espero que tenha acabado as dúvidas aí, pessoal, porque é simples, ajuda bastante a gente no dia a dia e serve para bastante coisa. Então, geralmente a gente utiliza isso aqui em cenários de logística, de venda também é bem utilizado, mas eu vi utilizar até hoje muito em cenário de logística, ok? Recapitulando aqui então, a gente carrega a nossa tabela fato. Da tabela fato, se a gente for utilizar mais de uma data, né, a gente escolhe as datas que a gente quer utilizar e faz uma chave composta referenciando essas duas datas. E a partir daí a gente monta o que eu chamo aqui de cabeçalho do calendário canônico, dando o identificador para cada uma das datas e também deixando elas com um nome genérico para que as duas, que a gente tenha todo esse arsenal de datas aqui para a gente estar utilizando, ok? Uma coisa também interessante aqui, caso vocês queiram, é download distinct, tá, pessoal? Download distinct aqui nas datas, para o nosso calendário ficar um pouco menor, ok? E aí um outro detalhe, caso vocês queiram, tem muita gente que gosta de fazer a geração de datas aqui, gerar o intervalo de datas, né? Então, pessoal, é a mesma coisa, tá? Quando vocês quiserem gerar o intervalo de datas, é a mesma coisa, tá? Faz a data máxima, data mínima, monta o intervalo. A diferença é que, durante a geração do intervalo, vocês vão ter que fazer essa flag aqui para cada uma das datas. Então, vai ter uma geração de intervalos aqui e a outra geração de intervalos aqui, ok? A única diferença é que vai ter, de fato, aqui a identificação de cada um dos tipos de data para que vocês façam aí esse intervalo, né? Tem projetos aí que necessitam de ter todos os dias aí sendo mostrados, né? Não ter nenhum ponto faltante ali. Mas